A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, a respeito do Espírito Santo. Na live passada nós falamos, na live passada nós começamos a falar a respeito das três plenitudes, E como eu falei na live passada, hoje nós vamos continuar falando a respeito da base, Nós começamos a falar na live passada que nós somos da família de Deus, Eu li com vocês lá em Efésios capítulo 3, a gente examinou do versículo 14 até o versículo 21. E ali nós entendemos que nós somos da família de Deus, ali nós examinamos a oração do apóstolo Paulo, E se você não assistiu, é muito importante você assistir, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade, hoje a gente vai terminar falando a respeito que nós somos da família de Deus e também que nós somos uma casa e um edifício espiritual. E é muito importante a gente entender isso, para que quando a gente chegar a respeito das três plenitudes, a gente ter ali uma plena compreensão, tá? Se você tá com a sua Bíblia aí na sua mão, abra ela comigo, lá em Efésios, no capítulo de número 2. Abra aí a sua Bíblia comigo. Lá em Efésios, no capítulo de número 2. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2. Abra lá comigo, ó. No estudo passado nós estávamos falando, Vamos terminar agora, tem a segunda palavra a respeito que nós somos da família de Deus. E aqui em Efésios, no capítulo 2, lá no versículo 17, tá? A Bíblia fala a partir do versículo 11 que os judeus e os gentios são unidos através da cruz de Cristo. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 17, aonde a Bíblia faz uma declaração a respeito do Senhor Jesus, que está escrito assim, ó, Efésios 2:17 diz assim, ó: E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha isso. Se você não assistiu a live passada, assista, de total importância. O apóstolo Paulo entrou em oração diante de Deus, ele levou diante do Pai o nome de toda a família nos céus e na terra. E a família é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, ele reafirma aqui, ele apresentando para nós aqui, vamos ler aqui novamente, ó. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aqui em um único versículo, o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito do Deus Pai, ele nos fala aqui a respeito do Deus Filho, e ele nos fala aqui a respeito do Deus Espírito Santo, em um só versículo. Se você não assistiu a live passada, assista para você ter essa compreensão. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha isso. Assim nós não somos mais peregrinos, mas nós somos da família de Deus. E a live passada e essa live de hoje é para colocar a nossa base a respeito das três plenitudes. Na live passada eu mostrei para vocês que a primeira plenitude está em Efésios 3:19, a segunda plenitude está em Efésios 4:13 e a terceira plenitude está em Efésios 5:18. A plenitude do Deus Pai, a plenitude do Deus Filho e a plenitude do Deus Espírito Santo. Já na próxima live a gente vai começar a ver a respeito da primeira plenitude, que é a plenitude do Espírito Santo. A live passada e essa live de hoje é para nós colocarmos uma base, para nós termos essa compreensão. Primeiro aqui que nós somos da família de Deus. Família de Deus é Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o cristão, a igreja de Cristo, a família do Senhor. E é muito importante a gente ter essa compreensão, para que nós não venhamos ter a nossa vida com Deus apenas em uma fé, uma crença. Mas nós temos que entender que como uma família, como o Senhor Jesus falou em uma outra palavra, que eu vou abordar com vocês depois, que o Senhor Jesus falou que assim como Ele e o Pai são um, Ele também quer ser um conosco.
Ele quer ser um, habitando dentro de nós. O próprio Senhor Jesus também falou lá em João, capítulo 16, se eu não me engano, depois eu vou abordar essa palavra com você também, que o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, que ele viria e ele habitaria dentro de nós, e o Pai também habitaria dentro de nós, né? Ter a habitação dos três dentro de nós, as três plenitudes, é algo maravilhoso da gente compreender, né? Vamos ler novamente aqui, ó, Efésios 2:19, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Assista a live passada, hoje é só para finalizar essa parte, para você ter a compreensão que você faz parte da família de Deus. Isso é uma total importância, você ter essa compreensão, para que também através dessa fé, através dessa crença, você venha se livrar da sua natureza carnal e pecaminosa e viver uma natureza divina, como é promessa do Senhor para nós também, né? Então, eu finalizei a live passada e agora eu tô só finalizando essa parte. O maior entendimento a respeito da família de Deus ficou na live passada, aonde nós abordamos aqui a oração do apóstolo Paulo, aonde ele levou diante de Deus o nome de toda a família na terra e no céu. E ali nós entendemos que não é o nome da mãe, do pai, de ninguém. A família Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o apóstolo Paulo termina intercedendo pela igreja, que é o quarto membro dessa família. Ou como um coletivo ou como um individual, né? Então nós tivemos essa compreensão lá em Efésios 3:14 em diante. Então eu vou entrar numa outra parte aqui agora com você. Eu acredito que a nossa live hoje vai ser um pouco mais curta, mas vimos a respeito da família de Deus, agora nós vamos ver que nós somos um edifício dedicado para Deus e também uma casa espiritual, tá? Ó, Efésios 2, versículo 20, diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, olha isso, nós somos edificados sobre o Senhor Jesus, né? Como está escrito aqui, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Senhor Jesus é tanto o fundamento dos apóstolos, isso quer dizer do Novo Testamento, os profetas, isso quer dizer também do Antigo, né? Ele é o nosso fundamento, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra que é a base de toda a vida com Deus, é o Senhor Jesus, que é a sua palavra. E só a primeira linha do verso 21, no qual todo edifício bem ajustado, olha isso. Aqui o apóstolo Paulo, ele chama a cada cristão de um edifício, todo edifício, edificação, crescendo na graça, crescendo na comunhão de Deus. E aqui você vai ver daqui a pouco que nós também somos chamados de casa espiritual, que é a mesma coisa nesse sentido. Aqui o Espírito Santo, ele usa essa linguagem através do apóstolo Paulo, ao qual todo edifício bem ajustado, gente, olha isso. Nós, como um edifício, nós temos que estar bem ajustados com o Senhor, por todas as suas ligações, através do Espírito Santo, do Senhor Jesus, que é a palavra, e do Deus Pai. E nós vimos no estudo passado a importância que tem dessa ligação, o amor que a gente tem que ter pelo Filho, para que o Deus Pai confie o Filho para nós, né? Ao qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Igreja, olha que maravilha isso. A Bíblia fala todo edifício, a nossa vida com Deus, cada cristão tem que ser um edifício. Um edifício bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, ele evolui para um santuário dedicado ao Senhor. Você tem que entender isso. A gente precisa entender as minúcias da palavra, vamos dizer assim. Vamos ler de novo, ó. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário, ou seja, evolui para um santuário dedicado ao Senhor. Você tem que entender que você é uma casa espiritual. E mais ainda do que uma casa, sei que eu posso dizer assim, você é um edifício.
Um edifício que tem que estar bem ajustado para poder crescer. Crescer para um santuário dedicado ao Senhor. A sua vida, a sua alma, o seu corpo, o seu coração tem que ser um santuário. Primeiro nós começamos como um edifício, como uma casa. Depois a gente cresce para um edifício, que eu vou citar a palavra da casa daqui a pouco. Primeiro nós começamos como uma casa espiritual. Aliás, todo ser humano é uma casa espiritual. Todo ser humano é uma casa. Ou para habitar o mal, ou para habitar o bem. Ou para habitar espíritos malignos, ou espírito de Deus. O Senhor Jesus e o próprio Deus Pai, como você vai ter a compreensão daqui para frente. Então a Bíblia fala todo o edifício. Primeiro eu tenho que crescer a minha fé plenamente como um edifício, me edificar espiritualmente, crescer na graça. No estudo passado eu citei aquela palavra que está escrita, acho que lá em Gálatas, se eu não me engano, que a Bíblia fala assim: enquanto o filho é menor, em nada difere do escravo, posto que é herdeiro de tudo. Mas a Bíblia diz que enquanto o filho é menor, ele não tem nenhuma diferença do escravo. Então ele sempre tem que ter a necessidade de um aio. Um aio é um tutor da herança dele. Nós vimos isso aqui no estudo passado. Então a gente tem que crescer, a gente tem que deixar de ser criança. Eu falei com vocês na live passada, para vocês verem lá em Hebreus capítulo 5. Lá em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz que o leite é para as crianças na fé, mas o alimento sólido é para os adultos na fé. O que a gente vai ver aqui nessas plenitudes não é um leite espiritual, isso aqui é um alimento mais sólido. Isso aqui não é um leite. Leite espiritual é ficar a vida inteira, acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, tenha fé em Deus e faz as suas orações. Agora, um alimento sólido, um alimento forte é para os adultos que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Deus, ele não quer dar um leite para nós, leite é para criança. Está escrito lá em Hebreus capítulo 5, onde a Bíblia fala que os cristãos hebreus, eles não tinham progredido. Então você tem que entender que o leite espiritual é para criança espiritual. Enquanto, e está escrito lá em Gálatas, se eu não me engano, enquanto a criança é menor, ela não tem diferença nenhuma do escravo. Aquele cristão que vive do leite da palavra, que é apenas pregação de versículos isolados, aquele cristão que ele viva de leite, ele não vai ter diferença nenhuma do escravo, nenhuma. E tudo que ele precisar na vida, ele vai precisar de um aio, de um tutor, de alguém que tenha unção, que tenha vida com Deus, para orar para ele poder receber alguma coisa. Esse é o sentido dessa palavra. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus não quer que a gente viva de aio, Deus não quer que a gente tenha um tutor a vida toda. Ele quer que a gente tome posse de toda a herança que Ele tem para nós. Mas para isso a gente precisa crescer. A gente precisa ser um edifício. Um edifício cresce um prédio bem ajustado. Bem ajustado ajustado com o Senhor Jesus. Igreja, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Eu tenho que estar bem ajustado com tudo, não é apenas crer em Deus. Muita gente fala assim, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Gente, crer em Deus é crer em toda a obra dele, é crer em toda a palavra. E isso que é crer em Deus verdadeiramente. Crer em Deus não é separar Deus da Bíblia, ou separar Jesus da palavra. Eu tenho muita fé em Jesus. Ter fé em Jesus é ter fé em tudo que ele falou e o que ele ensinou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque os dois são válidos até hoje. Então a gente precisa ter essa compreensão, isso precisa entrar na tua mente para que você cresça. Chegue a ser um edifício bem ajustado, crescido, maduro espiritualmente. E depois no edifício, vamos lá de novo, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo cristão deveria crescer. Cresce para santuário. Todo cristão deveria evoluir para um santuário dedicado ao Senhor. Receber a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do Senhor Jesus e a plenitude do Deus Pai. Que a gente vai começar a abordar cada uma a partir do estudo que vem. A gente tem que crescer para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. O apóstolo Paulo está falando para os cristãos em Efésios aqui, vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo construídos, vocês estão crescendo. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito espiritual, mas faltava muito para eles ainda.
Faltava muito, como nós observamos aqui na oração que o apóstolo Paulo fez em Efésios 3, do versículo 14 até o versículo 21, que a gente analisou no estudo passado. Paulo falou para eles aqui, ó, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, ó, para a habitação de Deus no Espírito. Gente, olha isso. Para a habitação de Deus, esse Deus aqui é o Deus Pai, é o Deus Pai. O Espírito Santo revelando através do apóstolo Paulo que vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus, para que o Deus Pai venha habitar dentro de vocês. Eu vou ler depois, quando eu chegar na plenitude de Cristo, eu vou mostrar para vocês, acho que tá no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou assim, ó, o Pai é maior do que eu, o Deus Pai é maior do que o Senhor Jesus. Os três são um só Deus, é um Deus trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas há uma diferença, como que eu posso dizer isso? O Deus Espírito Santo quer habitar dentro de você. O Senhor Jesus quer habitar dentro de você. E o Deus Pai também quer habitar dentro de você. Depois, lá em João 14:16, eu vou ler com você também. O Senhor Jesus falou bem assim, ó, aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí Jesus fala assim, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos. Tanto Deus Pai quanto Deus Espírito, quanto o Senhor Jesus. Ele fala, faremos nele morada. Ah, mas ter Espírito Santo é ter os três dentro de si. Não, igreja, não é assim. Nós precisamos, a primeira plenitude é sermos cheios do Espírito Santo. Depois, quando nós continuamos desenvolvendo a nossa salvação, o Espírito Santo nos apresenta ao Senhor Jesus. Ele nos apresenta. O Senhor Jesus, você que conhece a palavra, Jesus, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está à direita do trono de Deus. O Senhor Jesus, ele está na terra hoje porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. O Deus Espírito Santo é o que está na terra conosco hoje. Mas a promessa na Bíblia, quando eu chegar na plenitude de Cristo, eu vou mostrar isso para você. Que o Senhor Jesus, ele falou que ele queria vir habitar dentro de nós. E o próprio apóstolo Paulo também faz essa declaração. Vamos ler de novo o versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus, para que Deus venha habitar em vocês no Espírito. Quando ele fala vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo para que o Deus Pai habite dentro de nós. Se você não pegou, eu apenas mostrei, mas eu não entrei a fundo ainda não. Se você não pegou, se você não viu a live passada, ó, Efésios 3, versículo 19. Efésios 3, 19, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha isso. O Deus Pai, esse daqui. Para que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. A gente vai abordar essa plenitude depois. Olha, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha isso. À medida, depois a gente vai analisar isso aqui, toda essa palavra aqui profundamente. A Bíblia fala que até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, gente. Plenitude de Cristo. A soberana vocação, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Soberana vocação é ser semelhante a Jesus, não como Deus, mas ter a plenitude dele dentro de si. E a Bíblia fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Que também nesse sentido é a mesma coisa de termos a plenitude do Espírito Santo. Gente, isso aqui é rico demais, gente. Isso aqui é riquíssimo, riquíssimo. A sua vida com Deus é muito mais do que ter fé em Deus. Muito mais do que acreditar nele, assim, separadamente da palavra. Existem bênçãos espirituais para nós, tá aqui em Efésios 1, versículo 3. Toda sorte de bênção espiritual. As bênçãos espirituais é, em primeiro lugar, receber o Espírito Santo. Aí tem as armaduras espirituais, tem as vestes espirituais, tem as armas espirituais, tem os tesouros de Cristo, tem as riquezas de Cristo, um monte de bênção espiritual.
e também a plenitude de Deus e a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de palavra aqui é um alimento mais sólido, não é o leite. Quem é criança espiritual vai ter dificuldade de compreender isso aqui é um alimento mais sólido. Talvez daqui a pouquinho eu vou ler essa palavra com você lá em Hebreus 5, tá? Então tem esse entendimento, gente. Nós somos um edifício espiritual. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. O Deus Pai quer habitar dentro de você. É muito importante, gente, muito importante para o seu desenvolvimento espiritual, você se dedicar à oração, ao jejum e o exame da palavra, para você entender, pela graça do Espírito Santo, para você entender quem é o Deus Pai e o que Ele quer ser para você, quem é o Deus Filho, os ministérios dele, o que Ele quer ser para você e em você, e você entender quem é o Espírito Santo, os ministérios dele, o que Ele quer ser para você aqui nessa terra. É muito importante. Se você for numa livraria cristã, você vai chegar lá, olha, lá tem várias, né, aqui fala de batalha espiritual, né, tem várias sessões na livraria evangélica, se você for numa livraria grande e boa. Aí você vai ver lá, onde está aqui a sessão aqui que fala a respeito do Deus Espírito Santo, do Deus Pai e do Deus Filho. Gente, você vai ver que tem tanto livro, mas tanto livro lá, tem tanto entendimento maravilhoso, tanto entendimento maravilhoso. Eu comecei a despertar a respeito da plenitude de Cristo quando eu li um livro de um pregador sul-coreano, que ele faleceu uns tempos atrás. O nome dele é Pon Yang-Shu. Eu li o livro dele, acho que Quarta Dimensão. Eu acho que eu li o volume 1 e o volume 2, e o 2, parte 1 e parte 2, Quarta Dimensão. E é na quarta dimensão do volume 2, da parte 2 desse livro, que ele fala a respeito que o Espírito Santo quer nos apresentar o Senhor Jesus Cristo. Nossa, quando eu comecei a ler aquilo ali, me despertou tão... há anos atrás eu li isso. Como que aquilo ali abriu minha visão? Como que aquilo ali abriu meu entendimento? Né? Que o Espírito Santo quer te apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Teve um homem, um pregador também que faleceu uns tempos atrás, o pastor missionário T.L. Osborne. Ele conta também em 2 livros dele que ele teve encontro com o Senhor Jesus. Ele já era batizado com o Espírito Santo, mas ele estava anos e anos numa vida de uma mesmice, e ele colocou no coração dele que ele queria ter algo a mais, ele queria encontrar com o Senhor Jesus. E ali ele se dedicou ali um tempo ali de jejum e oração, a consagração, até que o Senhor Jesus Cristo veio e se revelou para ele, se apresentou para ele. Gente, é rico, é riquíssima a nossa herança, gente. É riquíssima a comunhão que você pode desenvolver com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E tá tudo na Bíblia, tá tudo aqui. É somente a pessoa analisar, é somente a pessoa buscar no Espírito que Deus revela para ela, né? Vai lá comigo, ainda falando a respeito de casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Para mim tá bom como eu estou. Você que sabe, né? Eu quero tudo, eu quero mais, né? Eu quero tudo que Deus quer dar para mim em relação à comunhão dele, unção, vida, virtude com ele. Isso é maravilhoso demais, gente. Né? 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo... Vamos ler o versículo 4, vai. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, que é o Senhor Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha isso, gente. Nós somos edificados em Cristo uma casa espiritual. Jesus é o fundamento, é uma pedra que vive, é a pedra angular. Não dá para se edificar um barraco, vamos dizer assim, em cima de uma rocha maravilhosa e perfeita. Só se constrói em cima de uma rocha perfeita, que é Cristo, uma casa espiritual, uma casa plena. Por que muitas pessoas não têm vida longa na caminhada com Deus? Por que tem um monte de gente que começa um ano se perde, 5 anos se perde, 10 anos se perde? Por que tem pessoas que estão na igreja 10, 15 anos, está tudo morto espiritualmente? Está tudo derrubado, tudo quanto é vento derruba a pessoa, porque ela não cresce.
Ela não entende que ela é uma casa espiritual. E ela também fica usando material, ó, leite. Leite também é madeira, feno e palha. Você tem que entender isso. A Bíblia fala que existem 2 grupos de materiais espirituais que você pode usar para construir sua vida com Deus. Existe madeira, feno e palha, e existe ouro, prata e pedra preciosa. Eu falo sem medo de errar. A maioria dos cristãos só usam madeira, feno e palha, que é mais fácil de encontrar, que é o básico do evangelho, vamos dizer assim. É o básico. Só usam madeira, feno e palha. E a madeira e o feno, o fogo consome rapidinho. A madeira resiste um pouquinho, mas também é consumida. Vem o vento, forte a tempestade, derruba a casa de madeira, feno e palha. Mas de ouro, pedra preciosa não. Ouro, pedra preciosa, não é todo mundo que usa, porque é um material mais difícil de achar. Tem que pagar um preço muito maior. Madeira, feno e palha é barato. Ouro, prata e pedra preciosa espiritualmente não é barato. O próprio Senhor Jesus falou lá na carta à igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse material pleno espiritual, ele tem que ser comprado, há um preço espiritual a se pagar, há um preço. Há uma dedicação espiritual em jejuns, semanalmente. Mas é jejum em consagração e oração e na palavra. A carne tem que sentir dor. Há preço da solidão que nem todo crente quer pagar. A maioria dos cristãos só quer saber de barulho, só quer saber de estar rodeado de um monte de gente. Por quê? Porque a solidão com Deus, ela confronta você. A solidão com Deus, ela vai te confrontar. A solidão com Deus, Deus vai te pedir coisas. Ele vai te pedir. Não é à toa que quando a Bíblia diz que todo aquele que vive pela fé de verdade é descendente de Abraão. Quando Deus quis tratar com Abraão para valer, primeira coisa, sai do meio da casa do teu pai e da tua parentela. Não quer dizer que você tem que abandonar a sua família, não. Quer dizer que você tem que tirar o coração de tudo. Tirar o coração de tudo. Vai para uma terra que eu te mostrarei, que hoje para nós é a terra da palavra, que a pessoa tem que ir profundamente. E quando a pessoa entende isso, Deus vai tratar ela como tratou Abraão. Deus vai fazer com ela as alianças que fez com Abraão. Mas muito mais é a nova aliança que temos para nós hoje. Então, igreja, como eu falei na live passada, o que a gente vai ver daqui em diante não é leite. Não é leite. É um alimento mais sólido. São palavras aqui que eu acredito que vai mexer com a cabeça de muita gente. Vai falar, eu não estou entendendo isso. Pois é um alimento mais sólido. Se o seu estômago for de criança, você não vai ter a compreensão do que vai ser dado para nós daqui em diante, tá? Nós somos edificados uma casa espiritual, ó, para ser de sacerdócio santo. Para ser sacerdócio santo, ministrar diante do próprio Jesus, diante do próprio Deus, diante do próprio Espírito Santo. Mas para isso nós temos que ser uma casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a quem? A Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha isso. Você é uma casa espiritual. Você é um sacerdócio santo para você oferecer para Deus sacrifícios espirituais. Você tem que entender isso. Você tem que entender quem é o Deus Pai. E você tem que entender, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, se você não assistiu a live passada, você tem que assistir. Você tem que assistir, que nós entendemos ali a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, diante do Pai eu me coloco de joelho e levo comigo o nome de toda a família, nos céus e na terra. O nome de toda a família não é o nome da Maria, João, José, seu filho, seu pai, sua mãe, não. Nome de toda a família, ele leva o nome do Espírito Santo, depois ele levou o nome do Senhor Jesus, depois ele levou o nome do próprio Deus, diante do próprio Deus, e por fim ele apresentou o quarto membro da família, que é a Igreja de Cristo. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa entender, como eu falei na live passada, você precisa entender quem é Deus e como chegar até Deus e o que Ele é para você. Você precisa entender pelo Espírito Santo quem é Jesus e como chegar até Jesus Cristo e o que Ele é para você. E você precisa entender quem é o Espírito Santo, como chegar ao Espírito Santo e o que Ele é para você. Nessas lives aqui das plenitudes, na próxima live eu já vou abordar a respeito da plenitude do Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo eu vou levar, não. Eu não sei, não. É bom fazer pela internet que a gente não fica se preocupando com o tempo. Eu não sei quantas lives vai levar, não. Mas a gente vai procurar entender isso aqui profundamente. Quem é o Espírito Santo? O que é ser cheio da plenitude dele? Como chegar ao Espírito Santo? O que ele é para nós?
quais são os ministérios dele para nós. A gente precisa entender isso para a gente poder ser cheio da plenitude do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo, dependendo da sua dedicação e do seu amor, o Espírito Santo, eu vou te mostrar que ele quer te apresentar para Jesus Cristo. Ele quer te apresentar para ele. Você precisa ter essa compreensão, gente. Ter esse entendimento das riquezas espirituais que você pode desfrutar. Para você nunca mais ficar de coração sujo. Para você nunca mais ficar derrubado, para a depressão não te pegar, para o pecado não pegar mais você. Para você não viver mais caindo. Para você não viver desanimado quando você vê escândalo. Para você não viver mal quando você vê coisas ruins na igreja. Tem um monte de crente atribulado e perturbado. Porque vê escândalo, porque vê coisa ruim dos outros dentro da igreja. E são pessoas mortas, que vão morrendo. Por quê? Porque nunca conheceram o Espírito Santo, nunca conheceram Jesus e nem o Deus Pai. Só ficaram na igreja com o batismo nas águas. E outros também receberam o Espírito Santo, mas acabaram se esfriando. Voltaram para a carne e perderam o Espírito Santo também. Então a vida com Deus conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, igreja, ele é infinito. É infinito. Você sabe o que cansa a gente? É ficar na mesmice espiritual. É ficar na mesmice. Eu estou há 25 anos no Evangelho. 25 anos, 26 anos eu acho que eu estou no Evangelho. Deus está me renovando tanto. Estou com tanto prazer espiritual, tanto amor, tanta alegria, tanta paz, tanta vontade de orar, de jejuar, como eu tenho feito por esses dias. E eu já passei períodos de deserto, de sequidão na minha vida espiritual. Só que eu entendo pela palavra que eu não tenho que viver assim. Eu não tenho que viver de sequidão, eu não tenho que viver com raiva, com ódio, não tenho que viver não. Mas de jeito nenhum, eu tenho que crescer na graça cada dia mais. É como, eu não me lembro agora, me desculpa se eu errar. Eu não lembro se foi Josué ou se foi Caleb. Eu não lembro qual foi dos dois, né? Eu sei que ele falou assim, tal foi a minha força antes e tal é a minha força agora. Eu acho que ele tinha 120 anos, se eu não me engano. Né? Se eu não estou enganado, 120 ou 85 anos, se eu não me engano, tá? E ali Josué começou a dar as terras para cada um, acho que foi para Caleb. Aí entregou a terra para Caleb, só que a terra estava cheia de inimigo, cheia de adversário. Aí acho que Caleb tinha 110 ou 120 anos, tá? Me desculpa se eu estiver errando aqui, tá? Mas Caleb já tinha uma idade bem avançada. Aí Josué deu a terra para ele, ele falou o quê? Tal é a minha força agora, e tal era a minha força antes, e tal é a minha força agora. Eu vou para cima e vou expulsar todo mundo que tá lá. Acho que ele tinha 110 ou 120 anos de idade ali. Ele falou, tal era a minha força antes e tal é a minha força agora. Meu Deus do céu. Ele transbordava do poder de Deus com a idade que ele tinha. Ele já tinha guerreado um tempão já, hein? Ele tinha saído do Egito, ficou 40 anos também andando no deserto, depois ajudou os irmãos dele a tomar posse das terras deles. E quando ele tinha uma idade bem avançada, Josué falou, Caleb, agora tá a sua terra aqui. Aí Caleb falou, pode me dar, tal era a minha força antes e tal é a minha força agora. Vixe, meu Deus do céu. Um homem que podia estar cansado e acabado. Anos e anos, 40 anos ele ficou andando no deserto. Depois ficou anos e anos lutando, ajudando os irmãos dele a conquistar as terras deles. Ele podia estar cansado e desanimado. Ele falou, pode me dar minha terra, porque como era a minha força antes, a minha força está agora do mesmo jeito. Meu Deus do céu. E o que a gente vê nessa caminhada, tanta gente morrendo, em sequidão, tanta gente caindo, desanimando, aquela vida inteira. Ai, pastor, ora por mim, irmãos, ora por mim, misericórdia. Essas pessoas aí, ó, tomara que elas estejam salvas e que elas morram logo. Porque se elas não morrer logo, é capaz de elas morrerem espiritualmente, elas irem para o inferno. Porque elas não se renovam. Guarda uma coisa, gente, renovação é questão de sobrevivência, gente. Se você não se renovar, você não sobrevive. Você não sabe quanto tempo você vai ter de vida ainda, você não sabe. E se você viver mais 30 anos nessa terra ainda, será que você vai aguentar no ritmo que você tá? Tem um monte de gente que já tá capengando já. Já tá capengando, tá desanimado porque vê coisa errada de pastor, vê coisa errada de igreja, tá morrendo. Né? Se você viver mais 30 anos, se você viver mais 50 anos, será que você vai aguentar no ritmo que você tá? Hein? Aquela mesmice, aquela mesma coisa. Vai na igreja, aperta um pouquinho, pede oração para todo mundo. Aperta um pouquinho, começa a jejuar, depois volta para a carne tudo de novo. E aí, será que você vai aguentar? Né? Vai lá, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Que venha mais 25 anos, né? Se vier. Se não vier também, glória a Deus. Mas não tem esse problema não, gente. Tem que se renovar, gente. Tem que se renovar. Tem que conhecer o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Hebreus 3, tá? 1, 2, 3. Lá no versículo
6. É isso? Tá. Deixa eu ver. Vamos ver a partir do versículo 1, vai. Hebreus 3, versículo 1 diz assim, ó. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Meu Deus. Quer ser cheio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Participais da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus Cristo, ó. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente Jesus. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra. Você tem que considerar atentamente em cada versículo, em cada palavra da Bíblia. Atentamente, né? Versículo 2. O qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Olha isso. Igreja, você é uma casa. Dar glória para Deus é maravilhoso, receber milagre, é maravilhoso as portas se abrir, é maravilhoso ser curado, é maravilhoso prosperar, ter família abençoada, tudo isso. Agora, quanto maior glória tem a casa, tem aquele que estabeleceu. Você sabe onde está a glória de Jesus na sua vida? É você se estabelecer como uma casa, um edifício e um santuário dedicado a Deus. Isso é glória para Jesus de verdade. Isso é glorificar Jesus de verdade. É você ser uma casa espiritual, você ser um edifício espiritual e você crescer para santuário dedicado a Deus. Isso é glória de verdade. O próprio Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, acho que ele falou assim, Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Olha isso. Você sabe o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus Pai. Jesus falou isso, eu vou abordar isso com você quando eu chegar na plenitude de Cristo. Mas você deve conhecer esse versículo. Jesus falou, Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Senhor, se eu não estou me enganado, né? Eu não vou citar o resto porque me fugiu da mente agora. Mas Jesus falou isso. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Isso é vida eterna, gente. Ter vida eterna é conhecer a Deus e conhecer aquele a quem o Pai enviou, que é conhecer Jesus. Isso é vida eterna. Ter a vida eterna, o próprio Jesus falou isso. Eu vou ler depois com você essa palavra quando chegar na plenitude de Cristo. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Isso é vida eterna. Só que eu só posso conhecer a Deus se eu conhecer Jesus. E eu só posso conhecer Jesus de verdade se primeiro eu conhecer o Espírito Santo. E a partir da próxima live eu vou falar a respeito da plenitude do Espírito Santo. Essa é a vida eterna, gente. Ter a vida eterna em si, morrer para a glória. A vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a ti e conheçam aquele a quem o Senhor enviou, que é Jesus Cristo. Isso é vida eterna. Ah, mas todos eles já estão, tudo receber o Espírito Santo, eu já recebo os 3. Não. O Espírito Santo, ele é o Consolador. É lógico que ele é representante de Jesus. É lógico que o Espírito Santo é representante do Deus Pai, sim. Mas é possível, sim, conhecer também, ser cheio da plenitude de Cristo e da plenitude do Deus Pai. É possível, sim, ter um encontro com os 3. É possível, sim. É possível, sim, crescer tanto na graça e ter uma intimidade com Deus, gente. Ter uma vida profunda espiritual com Deus, meu Deus do céu. De saber discernir a voz do Senhor Jesus. Saber discernir a voz do Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais, né? Versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Olha isso. O apóstolo aqui, o escritor de Hebreus, não está falando sobre Jesus e nem do Espírito Santo. Ele está falando sobre Deus, o Deus Pai. O próprio Jesus Cristo disse, o Pai é maior do que eu. A gente não deve desprezar nenhum. Pelo contrário, a gente deve buscar os 3. A gente deve examinar nas Escrituras os 3. Buscar em jejum e oração para que o Espírito Santo nos conduza e nos dê revelação de quem é os 3, de conhecê-lo, de como chegar ao coração dos outros 2, que é o Deus Pai e do Deus Filho, que é o Senhor Jesus. Versículo 5. E Moisés era fiel
em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Meu Deus do céu. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Aí Cristo também é fiel em toda a casa que somos nós. O apóstolo, eu posso dizer que foi o apóstolo Paulo, né? Porque ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? Mas o escritor do livro de Hebreus, ele faz essa comparação. Assim como Moisés era fiel em toda a casa de Deus para testemunho, assim o Senhor Jesus também é fiel na casa de Deus. E essa casa somos nós. Aqui ele não está falando do Espírito Santo. Aqui ele está falando do Senhor Jesus. Está falando de Cristo, que é fiel na casa que somos nós. Ó. Versículo 5 de novo. Ó. Desculpa, versículo 6. Ó. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, em sua casa. A casa somos nós. Eu sou a casa do Senhor Jesus, você é a casa do Senhor Jesus. Você é a casa do Espírito Santo, você é a casa do Deus Pai. Todo cristão deveria se dedicar a isso, a conhecê-los, Só que, como eu já falei aqui, existem 14 tipos de principados. E esses principados, eles trabalham para encher a nossa vida de problema, para que você fique a tua vida inteira só orando assim: Deus, em nome de Jesus, resolve isso para mim, me dá aquilo outro, repreende o mal. A função desses principados é encher a gente de tarefa, de trabalho, e assim a pessoa não cresce. Ela não é casa espiritual para Cristo, ela não cresce para edifício e nem chega a ser um santuário para Deus. E daqui a pouco o mal vai e destrói aquela pessoa, daqui a pouco ela se afasta da graça, da presença da igreja, da comunhão, e ela se perde. Então a gente tem que entender isso, a gente precisa crescer. Cristo é fiel em toda a casa, e a casa somos nós. Versículo 6. A qual casa somos nós? Nós só somos casa se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Igreja, olha isso. Nós só somos casa espiritual se. Não é todo mundo que é casa de Jesus, não, tá? Mas de jeito nenhum. Todo ser humano é uma casa espiritual, ou para espírito maligno, ou para o Espírito de Deus. Nós só somos vamos ler de novo o versículo 6. Ó. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Nós se guardarmos firme até o fim. A gente só é casa de Jesus se a gente guardar firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Gente, olha isso. Você só é uma casa espiritual se você guardar até o fim a ousadia, conhecer a Deus, não deixar nada nem ninguém te parar, nada e nem ninguém. Você tem que guardar firme até o fim a ousadia. Eu já ouvi muita besteira dentro da igreja, já ouvi muita besteira de pastores, de bispo, de um monte de gente. Eu já vi coisas assim, ó. Não precisa jejuar não, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, não precisa jejuar. Eu já ouvi coisas horríveis dentro da igreja já. Mas ninguém consegue ter isso tudo não. Ninguém consegue, mas está escrito aqui. Mas é porque o homem não quer. Então ele fala que os outros também não podem. Igreja, não importa o que eu já alcancei. Espiritualmente, o que importa é eu falar para você o que está escrito na Bíblia. É isso que importa. Não importa se eu vou alcançar as 3 plenitudes. Mas o que importa é eu falar para você que é possível. Isso é o que importa para mim. Eu não vou desanimar você porque eu não alcancei a plenitude de Cristo, ou porque eu não alcancei a plenitude de Deus ainda. Não importa. Eu não vou falar para você que não é possível porque eu não consegui. Tem um monte de gente derrotada no evangelho que não consegue, não quer ficar na carne dentro da igreja e fala que os outros não podem. Tem um monte de gente assim, infelizmente tem. Só que fica somente com aquilo que a Bíblia ensina. Toda vez que alguém vier te dar uma visão a respeito de qualquer coisa do reino de Deus, e aquela visão for menor do que a tua, ou for menor do que a Bíblia ensina, sai fora. Não fica com aquilo lá não. Eu não quero saber se homens já falaram para mim da igreja que não é possível, que não precisa jejuar, isso é problema deles. Se eles crêem assim, problema deles. Eu sei que a Bíblia ensina que pode, que tudo é possível aquele que crê. Tudo.
A gente tem que guardar, a gente só é casa espiritual, versículo 6, no metade. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Guardar firme a exultação da esperança, a alegria, exultar é alegria, comemoração, a felicidade de conhecer a Deus a cada dia, de descobrir algo novo a cada dia, de sentir o amor, a alegria do Espírito Santo a cada dia. Mas isso é uma exultação plena que tem que crescer a cada dia. A Bíblia diz que o cristão tem que andar de fé em fé. Uma fé hoje, uma fé maior amanhã. A Bíblia fala que o cristão tem que andar de glória em glória. E isso não tem a ver com que comprar um carro novo, arrumar um emprego melhor, ser empresário, não é nessa glória não, gente. Glória em glória é comunhão, é revelação, é experiência com Deus, experiência. É ter o prazer espiritual dele a cada dia. Essa é a glória em glória que Deus quer dar pra gente, essa é a fé em fé que Deus quer dar pra gente. Não é fé para ficar alcançando bênção terrena, não. É a fé para alcançar as bênçãos espirituais, né? Eu vou ler por cima aqui rapidinho, que eu citei para vocês aqui várias vezes, ó. Tá aí pertinho, ó. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, lá no versículo de número 11. Vai lá, ó. Hebreus 5, versículo de número 11. Olha o subtítulo, olha o título que tem, o subtítulo, ó. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Olha que coisa terrível isso. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Igreja, olha isso. O Espírito Santo está usando o autor aqui falando a esse respeito do que? Do progresso espiritual. Temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar. Você sabe por que uma coisa se torna difícil de explicar? Sabe por quê? Depende de para quem você está explicando. Depende de para quem. Qualquer coisa se torna fácil de explicar dependendo da capacidade dos ouvintes. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, está escrito assim: e o Senhor Jesus expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Você pode deixar lá, tá? Em Marcos capítulo 4, porque Jesus falava em parábolas. A Bíblia diz que Jesus ele fala conforme o permite a capacidade dos ouvintes. Jesus só vai falar com você conforme a tua capacidade. Ah, mas eu nasci com a minha capacidade, vou morrer com ela. Não, igreja, a capacidade ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer. Deus não quer condenar ninguém à capacidade inicial, Ele quer que você cresça. Ah, por isso que o Espírito Santo fala aqui, a gente tem muita coisa para dizer, mas difícil de explicar. Difícil por quê? Porque é difícil de explicar dependendo da capacidade de para quem você está explicando. Aí ele fala aqui, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Quanto mais tardio em ouvir a pessoa fica, quanto mais tempo, o que isso quer dizer? Quanto mais tempo a pessoa passa no evangelho, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não conhece, mais difícil vai ser para explicar qualquer coisa para ela. Porque ela tardia em ouvir, tardia em tomar atitude, tardia em crescer, tardia em buscar. Fica a vida inteira com aquela mesma vida ali. As mesmas orações, mesmas idas na igreja, mesma leiturinha da Bíblia, jejua de vez em nunca, qualquer probleminha os outros que oram por ela, tudo isso é a gente tardia de ouvir. E pessoas que não se desenvolvem espiritualmente, né? E que se permanecerem daquela forma, correm um sério risco de ser destruído espiritualmente para sempre, né? Versículo 12, ó. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido. Olha isso, Hebreus 5:12. Aí o Espírito Santo fala aqui, porque já era para vocês serem mestres, atentando ao tempo decorrido. Quer dizer, o tempo que vocês ouvem a palavra já era para vocês serem mestres. O que o mestre faz? O mestre ensina. Mas não é mestre para ensinar a pregar para os outros, não. É mestre da própria vida. É mestre espiritual da própria vida. É saber manejar bem a palavra de Deus. Dado ao tempo decorrido, assim somos todos nós. O tempo que você já está ouvindo no evangelho, talvez essa palavra seja para você. Anos na igreja já era para ser mestre, atentando ao tempo decorrido. Tanto tempo na igreja, mas não sai do lugar, é criança, é menino ainda, né? Já era para ser mestre, atentando ao tempo decorrido, ó. Tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo,
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha isso. Aí já era para a pessoa ser mestre, até então no tempo decorrido. Aí a Bíblia fala, tendes novamente a necessidade de novo, que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí toda hora tem que vir alguém ensinar para a pessoa o beabá, o ai, o u. Ó, irmão, Deus ama você, eu vou orar por você, vou jejuar por você. Ó, não desiste não. Ó, você está afastado da igreja, volta. Olha, mudou de pastor, o pastor agora é melhor do que o outro. Aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Toda hora tem que vir ensinar para aquela pessoa os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha, não pode fazer isso. Olha, tem que perdoar. Olha, tem que orar. Olha, tem que limpar o coração. Tem que largar o pecado. Tem que não sei o quê. Toda hora. Anos já era para a pessoa ser mestre. Aí toda hora tem que vir alguém tratar como um bebê. Tratar como uma criança. Porque se der uma palavra mais dura, mata a pessoa de vez, arrebenta com a pessoa de vez, se afasta de vez. Aí tem que carregar ele com o maior cuidado. Olha, volta para a igreja, eu vou jejuar por você. Eu vou orar por você. Oh, mas você promete que agora vai dar certo? Não, agora vai dar certo. Meu Deus. Aí a Bíblia fala, vos tendes sendo necessitados de leite, não de alimento sólido. Aí esse tipo de crente tem que tomar leite a vida inteira. Quem toma leite a vida inteira não se desenvolve, fica deficiente. Nenhum ser humano pode tomar leite, só leite a vida toda não, porque fica deficiente. A Bíblia fala, acho que lá na carta de Tiago, né, que a gente não pode ser em nada deficiente. Está escrito isso lá em Tiago. A gente não pode ser em nada deficiente, em nada. Deficiência espiritual, a gente não pode ter deficiência. Ficar tomando leite a vida inteira, não se desenvolve, nunca fica forte. Imagina você pegar um ser humano que nasceu perfeito, fica dando só leite para ele até os 10 anos de idade para você ver. Ele não vai ter a altura que era para ter, os ossos vai ser tudo fraco, tudo naquela pessoa vai ser fraca. A imunidade dela, ela vai ser uma pessoa cheia de deficiência, pequenininha e fraca. Toda hora vai pegar um monte de doença, porque o sistema imunológico dela é fraquíssimo, porque ficou ali até certa idade só tomando leite. Assim é espiritualmente. Se você só ficar vivendo de versículo isolado na Bíblia, espiritualmente você também tem um sistema imunológico. Também tem. Aí toda hora você vai estar mal. Toda hora tá mal. Toda hora suja o coração. Toda hora tá pecando. Toda hora. Aí passa perto de uma oferenda para Satanás. Aí passa perto ali de uma oferenda para Satanás. Aí fica com a cabeça doendo. Fica com a coluna doendo. Fica com a perna dura. Aí começa a ficar perturbado, aí alguém tem o cara na minha cabeça porque eu senti uma coisa ruim quando eu passei perto daquela oferenda ali. Por quê? Sistema imunológico fraco. Só fica tomando leite a vida inteira na igreja. Só fica se alimentando, não estou nem colocando a culpa na igreja, mas só fica tomando leite, porque a pessoa só quer leite. Aí toda hora tá mal o sistema imunológico fraco. Toda hora é ódio, é raiva, quer matar, quer morrer, quer prostituir, quer abandonar tudo, quer largar tudo, porque é fraco. Só fica tomando leite, só fica vendo de versículo isolado na igreja. Aí não é cheio de deficiência. Vive todo sistema imunológico fraco, toda hora fica mal, toda hora tá derrubado, não consegue vencer nada sozinho. Você tem que entender que você tem um corpo espiritual e você tem esse corpo físico aí, ó. Se você ficar só comendo besteira com esse corpo físico aí, você vai ficar doente toda hora também. Agora, espiritualmente, se você só comer besteira também, você vai ficar doente também toda hora. Comer besteira que eu falo, se você ficar só de versículo na Bíblia isolado, ou se você ficar de conversa fiada de besteirada que existe nesse mundo, essa que é besteira do mundo, você vai ficar doente toda hora você vai estar fraco, toda hora vai ter coisa ruim em você, né? Versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Gente, olha isso. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que é ser inexperiente na palavra da justiça? Resumidamente, é aquela pessoa que não sabe buscar a justiça de Deus, ou seja, é aquela pessoa que não sabe fazer a palavra de Deus funcionar. Você tem que entender isso. Você tem que ser experiente na palavra da justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Justiça do reino, em primeiro lugar, você tem que ter a sua alma lavada, você tem que ser salvo. Você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que aprender a manejar a palavra para matar a sua velha criatura e para ter obras de fé. E isso, em primeiro lugar, não é para alcançar milagre nenhum. Que eu falo milagre terreno. Isso, em primeiro lugar, é para você conhecer o Espírito Santo. Você tem que ser experiente na palavra da justiça. Ou seja, você tem que fazer a palavra de Deus funcionar. Jesus pegou 12 discípulos, depois pegou 70 e depois pegou 500. Mas o que ele fez com esses discípulos aí? Primeiro os 12 primeiros ali. Ele ficou ensinando aqueles homens a fazer a palavra de Deus funcionar. Jesus ficou ensinando aqueles homens a colocar combustível na palavra. Você tem que entender isso. A palavra de Deus é viva, mas ela precisa de combustível. Esse combustível é o seu corpo por sacrifício vivo. A palavra tem que funcionar para você. Você tem que aprender a fazer ela funcionar para você. Não adianta ficar a vida inteira procurando alguém que saiba fazer a palavra funcionar para você. Alguém que tire virtude da palavra para poder te abençoar. Fazer a palavra funcionar é tirar virtude dela para você, é tirar poder dela para você. É como a mulher hemorrágica fez. Ela tocou na orla de Jesus, saiu poder para ela para curar. E não somente curou, mas a fé dela salvou ela, que Jesus falou para ela. Aquela mulher buscou a justiça do reino. Aquela mulher foi salva, ela não foi só curada, ela foi salva. Só que ela tocou em Jesus, ela estava no meio de uma multidão. Jesus sabia que ela estava lá atrás, mas Jesus não mandou abrir não, tá? Ela teve que ralar, ela teve que se esforçar. Aquela mulher ali se tornou experiente na palavra da justiça. Ela tocou em Jesus, saiu virtude para ela. Jesus é o verbo, você tem que tocar no verbo, na palavra de um jeito que tem que sair virtude para você. Você tem que aprender a fazer a palavra funcionar, você tem que colocar combustível nela. Ó, por que o evangelho hoje, por que o evangelho não manifesta poder hoje como manifestava na igreja primitiva? Sabe por quê? Porque o combustível que era colocado no evangelho na igreja primitiva era sangue. Por que isso que o evangelho se manifestava tão poderosamente na igreja primitiva? Porque eles colocavam sangue, eles morriam. Hoje, por enquanto, hoje o máximo que a gente coloca ainda, principalmente no Brasil, o máximo que a gente coloca no evangelho hoje é suor, tá? O máximo. O máximo que a gente põe hoje é suor, é ralar, se esforçar, perseverar. Tem gente que é muito de jejum, muito de oração, tem gente que se aplica, coloca suor e apanha por causa de Cristo, sofre humilhação, deserto. Tudo isso é colocar suor. O evangelho era tão poderoso na igreja primitiva porque eles colocavam sangue. E sangue é muito mais forte do que suor. Você tem que entender isso. Hoje a gente coloca muito esforço, muito empenho, alguns colocam, né? E o evangelho já se mostra poderoso hoje. Mas por que você acha que era tão poderoso na igreja primitiva? Eles colocavam sangue, eles morriam, eles pagavam preço, eles perdiam tudo. Eles perdiam tudo. Sabe como que era o evangelismo na igreja primitiva? O evangelismo é assim, ó. Venha para Cristo que você vai ser salvo. Mas sabe o que Roma fazia com os cristãos? Espoliavam os bens deles. Sabe o que isso quer dizer? Tinha um homem e uma mulher e o cara tinha 1, 2, 5 ou 10 filhos. Ele tinha a casa dele, tinha os animais dele, tinha a plantação dele, tinha o comércio dele, a vida dele. E se ele aceitasse Jesus, ele ia perder tudo. Está escrito isso, acho que lá em Hebreus, se eu não me engano. Só que a Bíblia diz que eles aceitavam o espólio dos bens deles com alegria. Olha isso, com alegria. Imagina você evangelizar uma família e aquela família saber. Se eles fossem com você, com Cristo, a Roma ia tomar tudo, eles iam perder tudo. Você acha que era fácil evangelizar alguém naquela época lá? Você acha que era fácil? Chegar para evangelizar alguém, pô, se eu for aceitar Jesus, eu vou perder. Eu tenho esposa, eu tenho tudo, eu vou perder tudo, vão arrancar tudo de mim. Eles evangelizavam oferecendo o reino e as pessoas perdiam tudo. É só você ler a Bíblia que você vai ver isso. O apóstolo Paulo, quando ele foi convertido por Jesus, o apóstolo Paulo rodava o mundo inteiro para poder arrecadar dinheiro, para poder abençoar os apóstolos, Pedro e os outros, e a igreja que estava em Jerusalém, que a igreja estava lá sem nada. Então Paulo era que trazia socorro financeiro para eles. Era aceitar Jesus e perder tudo. Olha como que evangelizava no passado. Sabe como é que se evangeliza hoje? Oferecendo tudo. Ó, vem para a igreja que você vai ser curado. Ó, vem para a igreja que você vai arrumar emprego. Vem para a igreja que você vai ser próspero. Ó, que coisa vergonhosa hoje. Tá tudo ao contrário, tudo ao contrário. Hoje se evangeliza trazendo as pessoas para oferecendo coisas. Vem que você vai ser curado, vem que você vai arrumar emprego, vem que você vai casar. Na igreja primitiva, não se evangelizava oferecendo essas coisas não, pelo contrário, era o contrário. Eles ofereciam a salvação e quem fosse para congregar com Cristo ia perder tudo. Perdia tudo, casa, animal, dinheiro, perdia tudo. Olha isso.
Por que você acha que o evangelho era tão poderoso no meio deles lá? Porque eles perdiam tudo. E hoje a gente quer ganhar tudo. A gente acaba ganhando tudo nessa terra e perdendo o reino de Deus. E perdendo a comunhão com Deus. Então você precisa abrir sua visão, gente. Abre o seu entendimento, né? Ó, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança não sabe fazer a coisa funcionar, não. Criança, vamos colocar assim, criança não sabe fazer a vida andar. Criança não sabe ganhar dinheiro, não. O cristão que ele é criança, ele é inexperiente na palavra da justiça, ele não sabe viver do evangelho, ele não sabe manifestar o poder de Deus. Toda hora ele tem que procurar alguém para fazer isso. Ele não sabe tirar a virtude da palavra, é igual criança. Criança, se deixar ela sozinha, ela não sabe viver. Ela não sabe se sustentar. É a melhor palavra dizendo isso. Criança não sabe se sustentar. Quem é criança espiritual não sabe se sustentar. Não sabe. Não sabe tirar as virtudes que o evangelho tem, o poder que o evangelho tem para ela. Agora, verso 14 para terminar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, né? Uma pessoa plenamente desenvolvida espiritualmente, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Igreja, olha isso. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem não somente o bem, mas também o mal. É aquele cristão maduro espiritualmente, não é mais criança. Ele é adulto. A Bíblia fala que para esses é o alimento sólido. Você tem que entender que Deus tem um alimento sólido para você. Ele também tem o leite. O leite é só para o começo. Você tem que sair do leite, você tem que deixar de ser criança. Tem que começar a ser adulto na fé. O adulto, ele tem que se virar sozinho. Criança, ficar pedindo tudo pros outros. Você tem que entender isso. Entendo, eu já falei isso aqui várias vezes já. E eu sei que é duro falar isso aqui. A próxima vez que você passar por uma luta, resista à tentação. Que tentação? De sair falando da sua vida pros outros, de sair pedindo oração para todo mundo. Resista. É duro falar isso aí. Mas esse é o caminho do crescimento. Esse é o caminho para você conhecer Jesus e para você conhecer o Deus Pai. E também para você conhecer o Deus Espírito Santo. Porque os tímidos, os covardes, os medrosos não vão herdar o reino de Deus. Não conseguem nem ver o reino de Deus. Nem ver que dirá entrar. Então, você quer crescer na graça, a próxima vez que você passar por uma grande luta, não peça oração para ninguém. Confia no que está escrito lá em Romanos. Que o Espírito Santo intercede por você e Jesus também intercede por você. Sabe o que isso quer dizer? Jesus ora por você e o Espírito Santo também ora por você. Está lá em Romanos isso. Se Jesus ora por mim, se o Espírito Santo ora por mim, por que eu vou ficar desesperado falando da minha vida para os outros? Agora, o fato da pessoa não conhecer eles, aí deixa a pessoa sem fé, sem confiança. Deixa a pessoa com medo, a pessoa ela não tem ousadia. Ela não tem essa confiança de viver essa fé como ela deveria ter. Eu não vou ler a palavra inteira com você não, tá? Mas depois você pode ler, porque já está estourado aqui um pouco o nosso tempo. Ó. Você vê lá Romanos capítulo 8. Você vê Romanos capítulo 8, leia do versículo 26 até o versículo 34. Tá? Não, você pode ler até o versículo 39. Se você ler Romanos 8, 26 até o versículo 39, 8, 26 até o 39, você vai ver que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo faz essa declaração, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, ele vê tudo que a gente passa, e ele fala que o Espírito Santo intercede pelos santos, não é por qualquer um não, tá? É pelos santos, por aqueles que são separados pelo Evangelho, pela palavra. O Espírito Santo intercede e o Senhor, tá lá no verso 34, Romanos 8, 34, né? Diz assim, ó, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha isso. O Senhor Jesus está à direita de Deus lá em cima e ele também intercede por nós. Olha isso. Quem é que está mais próximo de Deus? Hein? Algum homem ungido aqui ou Jesus? É lógico que Jesus está à direita Jesus está do lado de Deus lá em cima. E a Bíblia fala que ele intercede por nós. Ninguém está mais perto de Deus do que Jesus. Ninguém tem maior poder e capacidade para orar por você do que Jesus. Só que pelo fato de você não conhecer a palavra, de você não ter santidade, porque a falta de santidade tira a ousadia, tira a confiança. Aí a pessoa não crê nisso aqui não. Ah, eu vou crer nisso aqui nada, eu vou confiar nisso aqui nada, eu vou falar com todo mundo da minha vida, porque aí eu tenho confiança, porque eu tô vendo a pessoa, tá ouvindo falar do meu problema. Olha que derrota isso, né?
E aqui, ó, Romanos 8, 26, ó. Também o Espírito Santo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito faz o quê? Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Aí por isso que aqui no 34 fala que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que ele também? Porque o Espírito Santo já ora por você e também Jesus já ora por você. Olha que maravilha isso. Eu não sou contra pedir oração não, tá? Quer orar por mim? Ore, maravilha, ore mesmo por mim. Quer que eu ore por você? Eu vou orar também, mas minha oração não é nada. A oração de apóstolo, de bispo, não é nada perto, comparado com a oração do Espírito Santo e de Jesus. Meu Deus do céu, não é nada, não é nada. Homem nenhum não é nada perto de Jesus. E olha que Deus ouve a gente, hein? Olha que Deus ouve a gente. Todo ser humano Deus ouve, né? Aqueles que fazem a vontade dele, Deus ouve. Agora, a nossa oração não se compara com a intercessão de Jesus e nem com a intercessão do Espírito Santo. Olha o verso 27, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, quer dizer, não existe oração errada. Ó, eu posso orar errado por você, tá? Eu posso orar por você e Deus não ouviu minha oração, porque eu não sei da tua mente, eu não sei de tudo que está passando na sua vida. Agora a Bíblia fala, ó, aquele que sonda os corações é Deus Pai que sabe de tudo. E sabe qual é a mente do Espírito, Deus sabe de tudo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Santo é aquele que é separado para Deus pela palavra. A Bíblia diz aqui que é segundo a vontade do Deus Pai que o Espírito Santo ora por você. E Deus, ele nunca vai errar para pedir para o Espírito Santo, para aceitar a intercessão do Espírito, ele nunca vai errar. Porque Deus sonda o coração de todo mundo e Deus sabe qual é a mente do Espírito Santo. Então não tem como o Espírito Santo interceder por você e Deus não aceitar a intercessão. A minha ele pode recusar. A de qualquer homem da terra ele pode recusar, tá? Ele pode, porque a gente não sabe de tudo não. Agora Deus sabe de tudo e o Espírito Santo sabe de tudo. E a Bíblia fala que é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele só vai interceder por quem é santo. Santo quer dizer separado, separado do pecado, da morte, da influência maligna do mundo. A primeira influência maligna de Satanás é afastar você do entendimento da palavra, da vida de oração, do jejum e da prática. Se você acha que você tem muita fé em Deus, mas se você não está separado pela palavra, é como Jesus orou. Jesus também intercedeu por nós, está lá em João. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Olha aí, santifica. Deus está falando, Pai, santifica eles na sua verdade, Pai. Jesus está orando por nós. Para que a gente seja santificado, separado para Deus, aonde? Separado da palavra? Não, na palavra. Na palavra. Então, igreja, eu não sou contra pedir oração, peça, mas existe um caminho superior. Existe um caminho excelente. Se eu fosse você, eu examinaria todo, do Romanos 8, 26 até o 39. Se eu fosse você, eu examinaria, jejuaria, oraria, me humilharia. E pegava de todo o coração que está escrito aqui. Segundo a vontade de Deus. Tem como dar errado isso? A vontade de Deus que o Espírito Santo está orando por mim. Como é que vai dar errado isso? Nunca. Agora, por que parece que as coisas dão errado? Porque a pessoa não acredita nisso. Porque a pessoa não crê no que está escrito aqui. Porque a pessoa não conhece o Espírito Santo. Então ela fica tímida, medrosa e covarde. Ela não crê na palavra. E ela fica a vida inteira correndo atrás dos outros. Eu sei que essa palavra é dura, porque nem todo mundo já ouviu essa palavra aqui. Nem todo mundo já ouviu. A próxima luta que você passar, não peça oração para ninguém. Não peça. Vai você e Deus. Vai você e o Espírito Santo, vai você e Jesus. Aí você vai ver que os demônios só vão faltar aparecer para você. Eles vão ficar com uma raiva. Eles vão vir numa opressão. Eles vão querer encher você de medo, tá? Para você cair em tentação. Para você ficar desesperado e sair falando para todo mundo das suas lutas. Aí já era, foi derrotado, perdeu. Ainda que os outros orem por você e você alcance a vitória, você alcançou aquela vitória. Mas você nunca vai deixar de ser uma criança. Nunca. Sua vida vai ser uma vida de tribulação em cima de tribulação. Por quê? Porque toda vitória que consegue é porque alguém ora por você. Então cuidado com isso, tá? Se quer receber todas as vitórias porque os outros orem por você, bacana, você vai receber vitória. Mas você nunca vai deixar de ser uma criança, você vai tomar leite a vida inteira, seu sistema imunológico e espiritual vai ser sempre fraco, toda hora vai ter coisa ruim pegando em você.
Toda hora vai ter problema arrebentando com você. Por quê? Porque é criança. Porque ainda não é experiente na palavra da justiça. Então seja experiente na palavra da justiça, isso aqui, ó. Pera aí, o Espírito Santo intercede por mim. Pera aí, Jesus, verso 34. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pera aí, Jesus ora por mim. Pera aí, o Espírito Santo está orando por mim para dizer, eu vou me apegar com eles. Eu vou fazer a vontade deles. Eu vou me consagrar, eu vou amar de todo o meu coração. Se quiser orar por mim, ore. Se não quiser, eu não estou perdendo nada. Porque eu sei que os dois já oram por mim. E eu sei que quando for necessário, o Espírito Santo vai tocar em pessoas para orar por mim, mesmo sem me conhecer. Isso é fé. Eu tenho muita experiência disso, tá? Eu já vi isso muitas vezes na minha vida já. Eu já vi Deus levantar um monte de gente para orar por mim sem me conhecer. No monte, em vários lugares, vim falar coisa para mim que eu não tinha falado para ninguém. E aí, como que aquilo ali alegrava meu coração? E eu sei que eu só vou saber de tudo na eternidade. Eu sei que Deus é poderoso para levantar alguém para orar por mim lá no Japão, sem me conhecer. Eu sei que o Espírito Santo faz isso. Eu sei que ele pode levantar pessoas lá na Índia para orar por mim sem me conhecer. O Espírito Santo não precisa que as pessoas me conheçam. Ele não precisa que as pessoas saibam dos meus problemas, porque Deus sonda o meu coração. E ele conhece a mente do Espírito. E segundo, como eu li para você aqui, ó, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí já é a vontade do Deus Pai que o Espírito Santo olhe por mim. Como é que vai dar errado isso? Só se eu for incrédulo. Só se eu não acreditar no que está escrito aqui. Só se eu for medroso, tímido ou covarde. Tá? Então eu sei que essa palavra é meio dura, porque a vida inteira você escutou isso. Vem que eu vou orar por você, eu vou orar por você. Só que você pode reparar que você nunca sai dos problemas. Você sempre fica na mesma vida espiritual ali. Sempre. Vida inteira para ter alguma coisinha tem que juntar 50 obreiros para orar por você, 20 pastor, 300 bispos, 50 profeta. Tem um monte de gente que é assim. Só anda na vida quando arruma um monte de gente para orar por ela. E despreza essa riqueza aqui, ó, despreza. Só que o inferno, se você pôr essa palavra no seu coração, se prepara que o inferno vai vir bater de frente com você. Só que é aí que você vai ter experiência com Deus de verdade. Você vai ver que o mal só vai faltar aparecer para você. Você vai ver que vai ter hora que você vai dobrar o joelho para orar, vai vir uma pressão espiritual ali, ó, vai vir um mal ali para você, para não deixar você orar, para encher você de medo. Você vai ver. E isso é andar sobre as águas, é fazer igual o apóstolo Pedro fez. Saiu do barquinho da união dos irmãos lá e foi andar sobre as águas. Esse teve experiência com Jesus. Os outros 11 ficaram tudo agarrados lá, pensando que Jesus era um fantasma, sendo que Jesus estava vindo na tempestade. Nem sempre que está vindo na tempestade quer dizer que é o mal não, porque Jesus também está na tempestade, tá? E Jesus estava vindo na tempestade, e Pedro andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Pedro ali teve uma experiência que ninguém teve com Jesus, só ele andou sobre as águas. Então tem tempestade na vida que vem, que é Jesus que está nela, tá? Só que você tem que sair do barquinho, sair de ficar agarrado com os irmãos e vai andar em cima das águas. Lá você vai ter experiência com Jesus naquela tempestade. Aquela tempestade não é para matar você, é para você conhecer Jesus lá. Agora os outros 11 ficaram agarrados no barco lá. Jesus deu uma bronca em Pedro, não deu? Aquele que andou sobre as águas levou bronca, imagina os que não andaram. Só que Jesus voltou pro barco e não deu bronca nos outros não. Agora raciocina comigo. Jesus ficou tão decepcionado com aqueles 11 que nem para levar bronca eles prestavam. Jesus olhou e falou, nem para levar bronca esses caras prestam. E se o que andou nas águas levou bronca, imagina os que não andaram. Né? Então para você pensar nisso, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Que meu Deus, se pudesse eu ficar aqui até amanhã com vocês aqui. Ó. Guarda essa palavra, acho que no sábado a gente vai estar aqui. Sábado não, hoje é segunda, né? Na quarta-feira a gente vai estar aqui, tá? Aí a gente vai começar a falar a respeito da primeira plenitude, que é a plenitude do Espírito Santo, tá, gente? Deus é maravilhoso, tá? Minha oração é essa, que você conheça Jesus, que você conheça o Espírito Santo, que você conheça Deus, tá? Que você tenha experiências maravilhosas com Deus, em nome de Jesus. Eu desejo isso para a vida de todos vocês, que vocês conheçam Ele. Que nunca mais você fique escravo de homem nenhum, dependente de homem nenhum. Que você não precise de tutor, de aio, para receber absolutamente nada. Mas que você, como filho e como co-herdeiro com Cristo, que você participe de toda a tua herança que Jesus tem para você. Que é a estrutura espiritual que Jesus Cristo teve quando andou aqui. E todas as bênçãos que Ele tem para você, tá? Só depende de você, em nome de Jesus, tá? Gente, Deus abençoe Dona Cristina, Deus abençoe Dona Naildes, Deus abençoe seu Júlio, Dona Glória,
Dona Helena, cada um de vocês, tá? Como essas palavras são ricas, gente, para minha alma, eu acredito que é para a alma de vocês também, tá bom? Vai ficar no YouTube lá e que Deus faça a vontade dele, em nome do Senhor Jesus, tá? Gente, Deus abençoe, uma boa noite e vamos em frente, tá? Sai do raso e vai mergulhar no fundo, tá? Do oceano do Espírito, como tá escrito. Deus abençoe, em nome de Jesus.